Deus. Amém, queridos? Vamos lá, irmãos. Deixa eu trazer para vocês um pouquinho sobre o caráter de Deus, uma explicação muito breve sobre isso. Amém? Como eu coloquei, né, uma definição, né, de que conhecer, queridos, o caráter de Deus não é apenas uma responsabilidade cristã. Amém? Mas esse é um privilégio nosso. Amém? De filhos de Deus. Significa muito, queridos, para nós termos informações a respeito do nosso Deus, nós conhecermos o nosso Deus, e não só conhecer Ele, mas através do conhecimento nós sermos tocados por Ele, nós entendermos como se relacionar com Ele de acordo com aquilo que Ele vai mostrando para nós. Então, conforme você vai descobrindo mais Deus dentro do próprio Deus, eu costumo dizer isso, querido, quanto mais eu conheço, existe um ditado popular que diz assim, quanto mais eu conheço as pessoas, eu amo os cachorros, né? Sabe, irmãos, isso, desculpa a minha expressão, mas isso é uma frase muito infeliz, porque quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu me apaixono pelo ser humano, porque o ser humano, queridos, é um ser criado por Deus, e deixa eu lhe dizer, se nós tivermos sabedoria, compreendendo as pessoas, e quando eu digo compreendendo as pessoas, entendendo as suas limitações, nós vamos chegar longe, querido. Nós vamos chegar longe através das pessoas. E conhecer a Deus é melhor, querido, ainda. Porque lidar com Deus é lidar, querido, com o Criador. É com aquele que sabe tudo, que pode tudo. Então nada melhor do que você se relacionar e entender quem é esse Deus. Amém? Só para nós, questão de definição, né? Eu só vou mostrar para você, muitas pessoas perguntam assim, pastor, ninguém explica Deus, pastor, ninguém entende Deus, pastor, não sei o que. Rapaz, eu vou mostrar alguma coisa para você, de que esse chavãozinho aí que foi criado, na verdade, ele não é verdade. Amém? Não é verdade. Eu vou te mostrar isso aqui. Primeiro vamos definir o que é caráter. Segundo o dicionário, queridos, caráter é firmeza de vontade, constância e estabilidade relativa à maneira de agir e reagir, feitio moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa, um povo. Atributo, o que é atributo? Atributo é propriedade intrínseca, ao sujeito pela qual ele pode ser distinguido ou identificado. É o que é o próprio de um ser. Qualidade atribuída, marca de personalidade. Então nós precisamos entender o seguinte: pelo conhecimento do caráter de Deus e de seus atributos, nós podemos ter segurança daquilo que nós podemos esperar dele. Amém? Então, uma pergunta que sempre as pessoas fazem, pastor, não tem como entender Deus. Deixa eu só dizer, querido, na plenitude em si, não. Mas o caráter dele, os atributos dele, a índole dele, tem como nós sabermos quem é o nosso Deus. Amém? Agora, o seu agir, a maneira de agir, aí tem coisas que é como um milagre. Milagre você não explica, você vive. Ok? Tá lá, a pessoa está diagnosticada, de repente tal médico faz um exame de condena e fala, isso aí não tem mais jeito. E de repente, ele fala, rapaz, mas voltou tudo. Como? A ciência não vai explicar. O nome disso é milagre. A gente sabe que existe. Eu não quero nem saber como ele acontece. Eu só sei que ele existe e eu recebo e tomo posse dele. Amém? Agora, nós podemos conhecer Deus através do nosso espírito. Por quê? Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Amém? A maioria das pessoas que não discernem ou não conhecem a Deus, não são espirituais, essas pessoas não vão discernir as coisas espirituais. Lembrando que Deus, ele é espírito. Amém? Então você tem que ter isso dentro de você, você entender que se você é espiritual, você vai falar com alguém que não é espiritual, com alguém que não professa a mesma fé que você. Irmãos, olha, é falar com uma parede, vai bater e vai voltar. É perda de tempo você ficar tentando explicar para as pessoas o que se entende somente no espírito.
Se não entende, se a pessoa não é espiritual, ela não vai entender. Ela vai dizer que você é fanático, vai dizer que você é louco, vai dizer que você é louca, vai ridicularizar você, vai procurar dados científicos, vai procurar dados de não sei o que, dados de não sei o que lá. Porque na cabeça dessa pessoa, ela não consegue entender. E nós, querido, precisamos entender que coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? É a mesma coisa que você chegar para mim, querer falar de medicina. Irmãos, eu não tenho conhecimento de medicina, eu não tenho conhecimento aprofundado nisso. Mas o que você quiser a respeito da palavra de Deus, o pouco que eu sei já faz com que eu possa subir sobre uma plataforma para mim poder ensinar ou até mesmo conversar sobre esse assunto. Mas aquilo que eu não sei, eu serei nada mais nada menos que um ignorante tentando entender algo que eu não tenho capacidade para aquilo. Não que eu não possa ter, ok? Mas aí você fica parado dentro de uma situação. Então, o que as coisas de Deus, se elas são discernidas, o homem natural ele não vai discernir isso. Ele não vai conseguir discernir isso. Quer ver? Deixa eu te dar aqui um exemplo. Rapidinho. Porque, irmãos, eu vejo tantas pessoas brigando, questão de família, porque quer provar para as pessoas. Irmãos, olha, se o Espírito Santo não convenceu o homem do pecado, não é você que vai convencer, não. Amém? Então não fique insistindo. Sabe aquilo que rapaz, entrega. A pessoa já ouviu, meu irmão. A pessoa já ouviu. Eu sei que tu está com grande alegria, com grande expectativa que a pessoa conheça Jesus, mas deixa eu te dizer, meu irmão, se o cara não quer, é um direito dele. O não também é uma decisão, ok? É porque nós sabemos que isso é tão bom, que isso é tão maravilhoso, que a gente quer que todo mundo entregue a vida para Jesus. Eu sei disso, eu também sou assim. Porém, meu irmão, eu não posso forçar as pessoas a isso, ok? 1 Coríntios, capítulo 2, olha que coisa interessante. Deixa eu só dizer isso aqui para você aprender isso aqui, registrar isso dentro do seu coração. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não lhe pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele não vai entender as coisas espirituais. Por mais que você explique, você não vai chegar em nenhum lugar com isso. Aí Paulo continua dizendo, no versículo 15, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa interessante que Paulo está dizendo. Você é espiritual, você vai ter a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, você o conhece. Ok? Então, quando Paulo está dizendo aqui que nós vamos conhecer a Deus, isso quer dizer, querido, que esse conhecimento que nós temos de Deus é espiritualmente. Então quando muitas pessoas falam assim, pastor, mas ninguém explica a Deus de jeito nenhum. Não tem como. Deixa eu te dizer, pelo caráter e os atributos de Deus, a gente pode discernir espiritualmente e podemos conhecer a Deus. Ok? Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você conhece a Cristo.
Conhecer a Cristo é andar nos seus estatutos. E uma vez que eu conheço Ele, então eu vou saber andar, caminhar num novo estilo de vida. Amém, queridos? Então, quando Paulo diz aqui no versículo 14, quando ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, por mais que você explique, por mais que você desenhe, um homem natural não vai entender as coisas do Espírito. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que não confessou Jesus, conforme Romanos 10, ele diz, se a pessoa não confessou, não creu no coração, não confessou com sua boca, o reino espiritual não existe. Está tudo fechado. Essa pessoa não tem entendimento do reino do Espírito. Uma vez que ela faz isso, agora as escamas que estavam nos olhos delas caem. E essa pessoa agora, ela se torna uma nova criatura, passa a existir o reino espiritual. É por isso que a Bíblia chama de nova criatura. Ela vai viver uma vida que ela nunca viveu antes. E essa vida que ela vai viver está pautada sobre uma palavra que, por sinal, está relacionada ao caráter daquele que instruiu, aquele que inspirou a palavra. Então o caráter de Deus, os atributos de Deus está envolvido na conversão de uma pessoa. Agora ela vai ter uma mudança de vida. Ela vai viver agora uma vida que ela não vive, porque o homem natural, aquele homem que para ele mentir era normal, roubar era normal, trair era normal, adulterar era normal, a fazer facção era normal, aquela pessoa que para ela fazer, para ele era normal, porque o mundo sendo mundo é normal, queridos. Muitas pessoas falam assim: pastor, o senhor viu como é que está as coisas? Eu falo, o mundo está sendo mundo, então para mim não tem novidade. Agora, essa pessoa vai viver uma novidade de vida através da palavra. Agora ela vai ter uma mudança. O caráter dela vai ser forjado pelo caráter de Deus. Então logo o espírito dela, ele vai estar submisso, ele vai estar sendo, o espírito dela é recriado. E agora ela vai passar a receber as instruções, e ela vai conhecer o caráter de Deus, ela vai conhecer os atributos, e ela vai sendo lapidada. E conforme ela vai sendo lapidada, ela vai mudando de vida, ela vai mudando de comportamento, e ela vai tendo um crescimento. Então, o homem natural é aquele que ainda não é nascido de novo. Se ele não conhece, ele não tem comunhão com Deus. Então, ele está separado de Deus por causa do pecado. Amém? Grave isso, ele está separado, o homem natural, ele está separado de Deus por causa do pecado. Ele não nasceu de novo. Então ele é uma pessoa que ele é morto espiritualmente. Entendeu isso? Uma pessoa que não conhece a Cristo, ela é morta espiritualmente. Ela morreu, ela está morta espiritualmente. Então ela não conhece o mundo do espírito. Por isso que ela não vai discernir as coisas do espírito. Mas o homem espiritual, por sua vez, não. Uma vez que ele é nascido de Deus, ele vai receber a vida de Deus e ele volta, né? Ele recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Deus de volta no corpo dele. Ele vai ter esse entendimento. Então ele vai ter conhecimento com Deus, vai ter relacionamento, ele vai ter entendimento do reino espiritual através do Espírito Santo que habita dentro dele a partir de agora. Amém? É exatamente 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, quando ele diz: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, você precisa entender, conforme lá em João capítulo 4, versículo 24, a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Então, se você quer ter uma comunhão profunda com Deus, é na vida espiritual, ok? Não adianta você pedir algumas coisas, desculpa, eu vou falar, mas não adianta você pedir algumas coisas que cabe você a fazer. Como, por exemplo, Deus, reacende o fogo em mim. Deus não vai fazer isso. Aleluia, o fogo está dentro de você, é você que tem que tomar uma atitude de fazer. E quando é, pastor, que o fogo ele reacende dentro de mim? É quando eu deixo de pecar. Ok? Então alguém que conhece a palavra,
alguém que já entregou sua vida para Jesus, se essa pessoa se afastou do caminho do Senhor, essa pessoa quer voltar, ela tem que reacender o fogo dentro dela. Agora não vai ser Deus que vai forçar você a isso. Da mesma maneira que você ouviu a palavra, você reconheceu Jesus, da mesma maneira você tem que reavivar o dom, reacender o fogo que está dentro de você, ok? Quando é que eu faço isso, pastor? O primeiro passo, deixa de pecar. Todas as pessoas que Jesus, ele curou tudo, as pessoas vinham, Jesus falava assim: a tua fé te salvou, vá, não peques mais. Porque o pecado separa você de Deus. O pecado não tem ligação com Deus. Se você viver uma vida de pecado, você vai viver distante de Deus, sem comunhão com Ele. Amém? Isso é bem prático, isso é bem objetivo. A gente tem que ficar rodeando para falar verdades que são verdadeiras. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que nesse sentido nós somos um ser trino: espírito, alma e corpo. Esses três seres, o que isso quer dizer, pastor? Espírito é que nós temos contato com Deus e todo o mundo espiritual. Alma, nós temos contato com as nossas ideias, ok? É um mundo intelectual, são as nossas emoções. E corpo ou carne é o contato com o mundo físico, ou os 5 sentidos que nós temos. Quando é que eu tenho acesso ao mundo espiritual? Como é que eu tenho acesso a Deus? Através do Espírito. Então nós somos o ser trino: espírito, alma, corpo. Então o Espírito vai ter contato com Deus, com o reino espiritual, com o mundo espiritual. A alma vai ter contato com as ideias, ok, queridos? Com o mundo intelectual, as suas emoções, nossas emoções. E o corpo ou carne é aquilo que tem contato com o mundo físico, que são os 5 sentidos. Grave isso. Por quê? Todas as vezes eu falo, cuidado com as suas emoções. E as pessoas falam: pastor, o senhor não tem emoções? Tenho. O que você não pode é ser governado pelas suas emoções. Se você for governado pelas suas emoções, você vai estar trilhando um caminho que muitas vezes, querido, você sempre vai estar oscilando em cima e embaixo, você não vai ter uma constância. Então quando você desenrola a tua vida, deixa as tuas emoções no lugar que ela tem que ter, aí você vai entender a tua vida, o crescimento que você vai ter. Quando a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, quantas pessoas não tomam decisões no calor da emoção, e porque tomou uma decisão nesse calor de emoção, traz grandes prejuízos para ela, traz danos para ela, e muitas vezes afasta as pessoas de perto dela. Muitas vezes, irmãos, isso aí acontece constantemente. Então a gente precisa estar atento a tudo isso. Quando eu digo isso, se você planta no Espírito, colhe no Espírito. Se você planta na carne, você vai colher na carne. Ok? Então não plante no momento da pressão. Quando eu digo isso, não tome decisões em tempo de pressão. Não tome decisões em tempo que as tempestades estão lá em cima. É sábio da minha parte e da sua esperar a tempestade acalmar para a gente tomar a decisão. Se tiver prejuízo, vai ser menor do que se você tomar decisão enquanto a pressão estiver lá em cima. Amém? Glória a Deus. Então, qual é a importância, querido, do conhecimento? Qual é a importância de nós conhecermos a Deus? Por que nós devemos conhecer a Deus? Por que Deus ele quer ser conhecido? Pastor, Deus é mistério, pastor. Deus é mistério. Deus é mistério. Aí eu fico pensando, eu falo, rapaz, é verdade, Deus é mistério, né? Então é mistério até ele não ser revelado, que depois que ele é revelado ele deixa de ser mistério, ok? Um segredo só é segredo enquanto ele está preservado. Uma vez que ele for anunciado, ele deixa de ser segredo. Então Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Eu fico pensando, como é que alguém não quer ser conhecido, fala muitas vezes e de muitas maneiras? Se Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, é porque Ele quer ser conhecido. Você concorda comigo? Porque não tem lógica. Se Deus não quer ser, se Ele é mistério e não quer ser conhecido, por que Ele falou de várias formas e de várias maneiras? Então existem algumas coisas que a gente precisa entender. E o entendimento que nós temos que ter agora é o seguinte:
E havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, quer ver que coisa interessante? Volta aqui para Atos. Deixa eu te dar esse... são coisas que as pessoas colocam alguns ensinamentos em cima, uns slogans, mas mistério de Deus. Deus é mistério. E eu fico pensando, aleluia. Atos capítulo 14, versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho. Oxi! Por que ele estava fazendo coisas então, mostrando para as pessoas? Quer mais uma? Vamos lá. Aleluia. Romanos. Avança um pouquinho, vai para Romanos. Capítulo 1. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Acredito que é versículo 19, 20. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus são, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Eu fico pensando, se aqui Paulo já está trazendo justamente, ele já está orientando, ele está dizendo, olha, se Deus, irmão, não quisesse ser conhecido, se ele não quisesse que você conhecesse ele, por que ele ia deixar o caminho aqui na Bíblia? Se ele é para ser um mistério e não é para ninguém saber, por que ele deixou para a gente o conhecimento na palavra? Para a gente achar ele. Amém? A fé vem pelo e ouvir a palavra. Então, se Deus não é para ser conhecido, por que ele deixou então o caminho na Bíblia? Aleluia! Nós precisamos quebrar essas coisas. Então, é da vontade de Deus que eu e você conheçamos. Eu e você. Amém? Aleluia! Olha que coisa interessante. Aleluia! Olha que coisa interessante. O propósito de Deus, querido, nunca foi omitir a sua presença. Nunca foi. Desde o início, Deus nunca fez algo para omitir nem a presença dele, nem o seu poder, nem o seu caráter. Por quê, pastor? Ele tem prazer de se mostrar para nós. Olhe para tudo que Deus criou. Isso aí tem os feitos dele. Como que nós não vamos dizer que ele não quer ser conhecido olhando para esse céu, vendo um sol como esse, à noite vendo uma lua como aquela, estrelas, naqueles dias de chuva? Você vai dizer para mim que Deus não quer ser conhecido deixando tantos sinais como esse? Eu estou falando até de natureza, eu não estou nem vou falar de você. Então ele quer ser conhecido de várias formas. Agora, o problema é que as pessoas colocaram muito mistério. Mas pastor, Deus ele é um mistério. Irmãos, esses chavões, a gente tem que tomar cuidado para não criar um distanciamento. Até mesmo das pessoas dizem assim, não pastor, mas nós somos miseráveis, pobre, cego, nu, nós somos, pastor, o verme do verme do verme. Eu concordo contigo que eu era assim, antes de ter Jesus. Depois que eu tive Jesus, eu deixei de ser miserável, eu deixei de ser pobre, eu deixei de ser a desgraça que eu era. Porque Ele me deu sentido à vida, Ele me deu valor, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida, Ele mudou tudo. E por que Ele fez isso? Por causa do caráter dele. Ele é bom, e porque Ele é bom, Ele mudou. Não faz sentido eu conhecer Jesus e ter os mesmos resultados que eu tinha no mundo. Não faz sentido Ele ser meu Deus, Ele ser meu Senhor, Ele mudar a minha vida.
faz sentido eu ser hoje uma pessoa que entregou a minha vida para Jesus e ainda continuar miserável, ainda continuar pobre. Então eu não fiz nada, irmão. Eu não fiz nada. Você precisa entender aquilo que a palavra de Deus diz lá em João: eu vim para vos dar vida e dar com abundância. Essa abundância é mudança de vida. É a área que você era improdutivo, você se torna produtivo. A área que você era incapaz, você se torna capaz. Você precisa entender essa abundância de Deus. Se você era alguém que só gastava seu dinheiro com vícios, com bebida, com prostituição, com droga, com tudo isso, agora os recursos serão administrados. Por quê? Porque Ele te libertou do vício, Ele te libertou da dependência, Ele te libertou da bebida, do cigarro. Com isso, a sua vida agora, você está sobrando dinheiro. Agora, isso não é porque Ele te prosperou, isso é porque Ele está mostrando para você que você fazia mau uso do teu dinheiro. Agora a prosperidade, ela vai vir na tua vida financeira quando você entender o porquê que você tem que ser próspero. Porque toda prosperidade financeira na vida de uma pessoa, seja ela quem for, tem que envolver o reino. Porque o reino ele vai expandir. Agora, por onde a água passa, ela molha. Eu nem vou entrar nesse assunto para não gerar polêmica, porque é um assunto que traz um monte de guerra aí para todo mundo. E uma hora eu trago isso. Ok? Então, 1 Timóteo, olha que coisa interessante. Deixa eu trazer isso. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha que coisa interessante. Por que eu estou em 2 Timóteo? É 1 Timóteo. 1 Timóteo 2, 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então salvação é para todos. Então aqui eu já quebro a predestinação. Quebro a predestinação. Não, pastor, a história da predestinação, não, porque uns, mesmo que façam mal, isso, aquilo, outro, foi predestinado para salvação. Não, meu irmão. Aqui ele já está dizendo, o qual deseja que todos os homens, aqui é raça humana, humanidade, ok? Sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem foi que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fechado. Então, mas é Jesus, não é Deus, ok? Jesus, ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então tudo que Jesus fez foi da vontade de quem? Do Pai. Então Jesus é o caráter de Deus revelado aqui na terra. Quantas pessoas Jesus matou? Quantas pessoas Jesus destruiu? Quantas pessoas Jesus colocou em enfermidade? Quantas pessoas Jesus matou? Quantas pessoas Jesus amaldiçoou? Alô? Ele não veio fazer a vontade dele, ele veio fazer a vontade do Pai. Então o caráter de Deus foi revelado em Jesus Cristo. Então Deus ele não coloca enfermidade. Deus ele não vem para matar, ele não vem para roubar, não vem para destruir. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer. Deus ele é soberano. Mas por causa do caráter dele, ele não faz. Por causa do caráter. Eu não estou falando de soberania. Deus ele é tão soberano, queridos, que ele nem interfere nas nossas decisões. Ok? O fato de Deus ser soberano ele não vai interferir na nossa decisão. Ele é soberano, mas se você hoje quiser pecar, você peca. O Espírito Santo vai estar falando dentro de você. Não faça isso. Olhe, ele te sinaliza. Sabe aquela inquietude que você tem? Irmão, pessoa que tem o Espírito Santo, quando ela resolve querer pecar, meu irmão, fazer alguma coisa, o Espírito Santo começa a tremer. É igualzinho aqueles galos velhos, sabe? Aqueles galos velhos começam a tremer, os cambitos, as pernas começam a tremer todinha. Aí fica, menino, chega, tá me dando calafrio. Parece que vou passar mal. É o Espírito Santo dizendo para você, não faça isso não, rapaz. Não entra nessa não. É o caráter dele, através do Espírito Santo falando, não vai nessa não. Aleluia. Quem aqui não teve vontade já de pecar, meu irmão? Todos os dias. Começa a dar uma tremedeira na perna. A gente fica... começa a dar aqueles calafrios, dependendo de como for, dá diarreia na hora, guerreiro. Tô te dizendo. Aleluia. Aleluia.
É assunto sério, irmão. Assunto sério. Lembra Isaías capítulo 1, versículo 3, quando o profeta Isaías ele está dizendo assim, que o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Lembra quando Deus está fazendo aquele desabafo? E fala assim, rapaz, o boi conhece seu possuidor, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Ele falou, o meu povo não tem conhecimento nenhum de mim, eles não me entendem. Por quê? Uma antiga aliança, Deus falava por meio de profeta, por meio de sacerdote, por meio de rei. Deus se comunicava dessa forma. Na nova aliança, a dispensação que nós vivemos, que é a dispensação da graça, o Espírito Santo que estava sobre, agora ele vem habitar dentro, além de sobre, ele está dentro. Então agora você tem o próprio Deus dentro de você, revelando o caráter dele. Então quando as pessoas olham e fazem, só quer ser esse irmão. Não é que a gente só quer ser, a gente é. É por causa do Espírito Santo, por causa de Deus, irmão. Isso não é prepotência, não é arrogância, não é ser metido, não. Isso é alguém convicto das verdades que está embutido dentro de nós. E ninguém vai tirar isso de dentro de mim, não. Ah, irmão, eu me lasquei todinho na minha vida, vivi uma vida miserável, vivi uma vida totalmente de fracasso, fazia as coisas, dava errado, poxa, aí conheci a Cristo, eu vou agora ter o mesmo resultado, então para que Deus? Não, meu irmão, quando Deus entra na tua vida, aquilo que não funcionava passa a funcionar. Se teu casamento estava à beira de um colapso, a ponto de acabar, Ele restaura teu casamento, Ele restaura a tua família, restaura teus filhos, Ele traz você para perto, Ele restaura o teu negócio, Ele restaura a tua saúde, Ele restaura totalmente a tua vida, você é uma nova criatura, tudo se fez novo e você vai viver um caráter que não tem isso, não tem nada que possa contra esse caráter, nada, não tem uma falha nesse caráter, amém, queridos? Glória a Deus. O que a palavra de Deus diz lá em Oséias? Pastor, então quer dizer que é vontade de Deus ser vencido? É. O que você precisa entender? Além de ser a vontade dele, ele nos incentiva a conhecer. Ele quer que nós venhamos conhecê-lo. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? O conhecimento do Senhor é algo contínuo. Ok? É algo contínuo. Grave isso. Ok? O conhecimento do Senhor é algo contínuo, é constante, conhecer a Cristo é constante, ok? Provérbios 25, 2, a palavra de Deus diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-la é a glória dos reis. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa espetacular, amém? Então nós precisamos entender isso de uma vez por toda. A palavra de Deus, ela vai. O que é a glória de Deus? É a sua grandeza. O que é isso, pastor? Isso quer dizer que só poderia ter vindo de Deus. Amém, queridos? Então é dele. Outra coisa que a gente precisa entender, é da vontade de Deus que nós o conheçamos, a palavra nos incentiva a isso? Sim. Outra coisa, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele vai te libertar. Aonde o Senhor diz isso, pastor? João 8,32, conhecido agora, né, como um dos versículos mais conhecidos na nossa nação, aonde todos os meios de comunicação citam esses versículos. João 8,32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento vai nos libertar. Isaías, no capítulo 5, versículo 13, a palavra de Deus diz: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. O próprio profeta está dizendo, Deus falando através do profeta, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então você precisa entender, conhecimento liberta. O conhecimento vai te libertar. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais. Amém? Vamos lá. Pastor, por que eu devo conhecer a Deus? Outra questão. Você precisa fazer isso porque a vida eterna, ok,
A eternidade, a vida eterna, consiste em conhecer a Deus. Você precisa entender isso. Consiste em conhecer a Deus. João capítulo 17, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: e a vida eterna é esta. E a vida eterna é esta. É esta o que, pastor? Que te conheçam, a ti só, amém? Por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, vida eterna consiste em conhecer a Deus. Quando João está dizendo no capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a justiça, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que nós precisamos entender? Que através desse conhecimento, a graça e a paz vão ser multiplicados nas nossas vidas. Nós muitas vezes não estamos tendo a graça multiplicada, não estamos tendo paz multiplicada na nossa vida por causa de ignorância. Então o conhecimento sobre o caráter de Deus vai mostrar isso para nós. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então quer dizer, graça e paz sejam multiplicadas. E quando isso vai acontecer, pastor? Pelo conhecimento de Deus. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu vou ter minha vida cheia de paz e cheia de graça. Amém? Você precisa entender que Deus é a fonte da vida e do sustento. Grave isso. São atributos, são coisas do caráter de Deus. Atos capítulo 17. Deixa eu abrir isso aqui com vocês. Em nome de Jesus. Atos capítulo 17. Oh, aleluia. O tempo passa. Eu falei que ia ser bem breve, mas eu começo a ensinar. Não pode dar microfone para pastor, não. Dá nisso. Aleluia. Aqui não está aparecendo comentário nenhum para mim. Estou parado aqui, mas eu vou embora. Ninguém reclamou. Ele também está sem comentário. Vamos embora. Aleluia. Deus é a fonte de vida e do nosso sustento. Atos capítulo 17, versículo 28. Pois nele, vivemos e nos movemos e existimos. Aleluia. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Pois nele, é nele que nós vivemos, movemos e existimos. Dá mais uma esticadinha. Vai para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8, no versículo 6, ele diz... é muito bom esse, eu amo ele. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, em um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, são todas as coisas, e nós também por Ele. Amém, queridos? Então, Ele é a nossa fonte, é o nosso sustento. Agora, o que nós precisamos entender com isso? Precisamos evitar, queridos, ou rejeitar. Isso é muito sério que eu vou entrar com você. Os enganos e tradições humanas. Ok? Porque nós conhecemos a Deus. Porque nós somos conhecedores de Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Para quê, pastor? Para que nós não venhamos ser enganados com palavras que vão nos induzir a erros. Amém? Porque conhecendo o verdadeiro Deus, a sua palavra, nós podemos desviar daquilo que é falso e permanecer naquilo que é verdadeiro. Ok? Então, conhecer a palavra de Deus vai fazer você rejeitar os enganos e tradições humanas. Ok? Se você ficar preso a conhecimentos, querido, a métodos, eu vou trazer isso para o lado da medicina de novo. Antigamente, para fazer uma cirurgia na coluna, eles rasgavam em torno de quase 2 palmos para poder fazer lá a cirurgia, tudo isso. Isso era métodos antigos. Porém, a medicina, ela evoluiu, ela cresceu, ela desenvolveu. E hoje, muitas vezes, é uma agulha que introduzem na coluna da pessoa, nas costas dela,
uma microcâmera e ela faz a cirurgia dependendo de como for. A pessoa sai até andando, a recuperação é rápida. Por quê? Porque a medicina ela evoluiu, ela cresceu. Amém? Isso foi a medicina. Agora, muitos métodos que a gente ouvia lá atrás, com certeza, é uma pena eu não estar podendo ver os comentários, mas eu ia rir agora um pouquinho. Quantos de nós não pegamos perfumes, passamos atrás da orelha para piolho não vir na gente? Porque os antigos diziam isso. Passe perfume atrás da orelha, porque piolho ele não vai vir. Se vier piolho, ele não aguenta o perfume atrás da orelha. Todo mundo que na minha época fazia isso, ok? A gente fazia. Então existiam métodos que a gente era ensinado a fazer, que só o sangue de Jesus. Outros grandes métodos eram justamente receitas caseiras. A criança está com um soluço, pega um negocinho, põe na testa dela. Aonde foi que esse negócio funcionou? Pelo amor de Deus. E um monte de crente cheio de superstição, e faziam isso. Aleluia. Se você está com soluço, prenda a respiração por algum tempo e aí você vai ficar sem isso. Quantos pais quase mataram seus filhos asfixiados, tampando o nariz e a boca do menino? Aleluia. Quando entrava água no teu ouvido, a gente tinha o famoso pulinho, dá os pulinhos para a água poder sair. Quem não lembra disso? Quem não... Métodos que a gente utilizava, eram as verdades que a gente tinha. E muitas pessoas pegaram isso no Evangelho, pessoas que antigamente não tinham um acesso fácil à leitura, não tinham um acesso fácil à alfabetização, não tinham um acesso fácil ao conhecimento, e essas pessoas desenvolveram métodos, querido, para poder suprir na época. E isso foi passando de geração em geração, e muitas pessoas trouxeram isso para dentro do Evangelho, para dentro do cristianismo, colocando as limitações. Quantas pessoas não falaram para mim: olha, se você sair da igreja, Deus vai te matar. Quantas pessoas falavam: olha, não saia não, porque Deus vai pôr um câncer na tua garganta. Eu ficava apavorado, eu tinha medo, eu ficava desesperado, porque eu não queria ter um câncer. Morrer que eu não queria na época. Eu vou fazer o quê? Eu não saía da igreja por medo. Mas eu descobri que Deus não faz isso. Porque se Deus fizer isso, Ele é manipulador. E manipulação não está no atributo de Deus, não tem nada a ver com o caráter dele. Agora, uma vez que eu saio da presença de Deus, lembra que o diabo, uma vez que ele sai da pessoa, ele fica andando por lugares áridos, vazio, procurando, não achando onde possa repousar. Ele volta, encontra a casa adornada, não somente ele, volta com mais 7. E aí, meu irmão, se o diabo entra para roubar, matar e destruir, você, com o pecado, você perdeu a comunhão com Deus. Se você perdeu a comunhão com Deus, você está sujeito à morte física também. Porque pior que a morte física é a morte espiritual. Uma pessoa morta espiritualmente, querido, tanto faz ela estar viva ou não estar viva. Agora, isso para quem já conheceu a palavra e se afasta. Então, quando você se afasta do Evangelho, aí você vai ter doenças, essas coisas, mas não é que Deus está colocando. Você saiu do lugar de proteção, você cortou a aliança com Ele. Ele não corta. O sacrifício de Jesus é perfeito. Deus, ele jamais vai perder a comunhão com você. Mas porque você quer satisfazer o desejo da sua carne, porque você quer fazer aquele sexozinho, né, desenfreado, porque você está aí, né, subindo as paredes, tá com fogo, né? Espírito de prostituição lascado na vida, gosta de beber, de fumar, cheio de cão no couro, aí vai querer usar argumentos bíblicos para justificar teu pecado. Não tem justificativa, é uma decisão. É uma decisão. Pastor, mas a carne, uma ova, a carne já foi deixada de lado. Quem é espiritual vive pelo Espírito. Pastor, o senhor não tem desejo? Não tenho. Oxe, mas e o que o senhor faz? Bota ele no lugar dele. Tu é doido, né, meu irmão? Você dê para a carne. Constituir uma família.
constituí uma família maravilhosa, minha esposa, 3 filhos, graças a Deus, querido. Não temos tudo, mas não falta nada. Construir uma família maravilhosa, são anos e anos, querido, de história, superação, vencemos tanta coisa no campo da enfermidade, vencemos coisas na vida financeira, vencemos coisas para aquisição de bens, na áreas de estudo, de conhecimento. Quer dizer, a gente ralou que só juntos, construímos isso tudo junto. Tu acha que por causa de um rabo de saia, meu irmão, eu vou perder a minha comunhão com Deus? Não é nem com a minha esposa, é com Deus. Porque o pecado não vai só me afastar da minha família, não, vai me afastar de Deus. Eu não sou louco, não sou louco. E esse negocinho, não, mas Deus entende. Olhe, a graça é de graça, mas não abuse da graça não. Já dizia o saudoso apóstolo Bud, tem crente abusando da graça, irmão. Cuidado. Uma hora dessa, a tua senha vai ser chamada. Número 3.455.000, é você, está em pecado, bateu a bota, vai para onde? Vai para onde? Qual é seu destino? Mude, mude, em nome de Jesus, mude, aleluia, mude, se alinha com Deus, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo e nem Deus brinca de ser Deus. Deus é amor, cuidado, Ele é amor, Ele jamais vai desamparar você. Agora mude as tuas atitudes, viu? Sei porque olha que eu nem estou vendo comentário, tá? Só pontinha aqui e eu vejo o coração explodindo. Quando eu vejo o coração explodindo, alguém está gostando. Se não explodir coração, continuo falando do mesmo jeito, não vai fazer mudança nenhuma. O importante é meu coração bater aqui, meu filho. Aleluia. Marcos capítulo 7. Aleluia, louvado seja Deus. Tu imagina como é que eu estou para esse culto de domingo. Tu venha bem afogueado, viu? Venha cheio da unção aí, porque vai sobrar, viu? Vai sobrar pau no diabo. Aleluia. Marcos capítulo 7, versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Olha o que Deus está dizendo aqui. Meu irmão, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que tem de gente procurando ensinamento ou procurando igreja para concordar com o erro, o negócio é sério, viu? O negócio é sério. Abre teu olho. Eu prefiro ficar com a palavra, que ela vai me confrontar e vai confrontar aquilo que eu tenho que mudar. Irmãos, amigos que só ficam me dando tapinha nas costas e me elogiando, eu abro o olho. Eu sei que eu não sou perfeito. Se você procura uma liderança, se você procura um pastoreio que fica te aplaudindo, que fica alisando você quando você comete, porque não é erro, não é pecado, quando você peca, e aí você, não deixa eu te dizer, mudança de vida, não pastor, mas Deus tem um amor incondicional, independente de eu errar, foi o que a serpente falou para Eva, essas estratégias não, irmãos, evangelho é evangelho, ok? O evangelho ele é antigo, mas ele é moderno, ele é atual. Ok? Esse livro é antigo, mas ele é atual. Não mudou. Os princípios que aqui estão, Deus não mudou. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Você percebe que o ibope cai quando a gente fala de pecado, né? 2 Coríntios. Não, pastor, isso aí é pro meu vizinho, para mim não. 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Pastor, o senhor tá mal-humorado? Tô não, irmão. Tô cuidando de você, dando logo uma vacinada, porque vai vir pessoas querendo tirar você do foco, do propósito. O
diabo vai usar todas as ferramentas, seja no trabalho, seja dentro da igreja, seja na tua escola, seja onde for, na tua família, o diabo vai querer tirar você do foco. Ele vai querer tirar você do foco. Amém? Segundo Coríntios 3:18, olha o que a palavra de Deus diz. Amém? Por que, pastor, nós vamos conhecer a Deus? Para ficar mais parecido com Ele. Aleluia. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Então, por que eu vou conhecer a palavra, pastor? Para ficar mais parecido com o Pai. Por que eu vou fazer isso? Para refletir o caráter de Deus aqui na terra. A expressão que ele utiliza aqui, contemplando como por espelho, tem a conotação de refletir. Amém? Refletir. Então, quando olhamos no espelho, nós estamos refletindo aquilo que nós contemplamos. Então, a própria palavra é o espelho que nós olhamos para ela para conferir se está de acordo com a imagem de Filho de Deus. Então, quando eu olho para o espelho, eu estou refletindo ali quem eu sou. Quando eu olho para a palavra, eu me espelho nessa palavra, eu olho na palavra, ele vai começar a refletir, tem que refletir a imagem de Filho de Deus. E quando é que eu faço isso? É quando eu me vejo aqui, é quando eu me vejo dentro dos princípios, aí eu vou refletir isso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só te dar esse versículo para amarrar isso aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 23. Olha que coisa interessante. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Então, se eu me olho no espelho, eu vou me ver. Agora, se eu me olho aqui, praticante na palavra, eu vou me ver como filho de Deus. Então, esse título eu faço jus a ele. Ok, queridos? Oh, aleluia, meu Deus do céu. Sabe quantas vezes pessoas se formam? Irmãos, calma aí só um minutinho. Você já viu pessoas que recebem diploma ou certificado e eles mostram? Deixa eu te dizer, não é o diploma que faz você competente. Não é o diploma que te dá valor. É você que tem que dar valor àquele diploma. É você que tem que dar valor àquilo que está na tua mão. Ok? Não é só ter um diploma. Não é só ter o título. Você tem que ser aquilo. Ok? Não adianta eu ter um título de médico, mas na hora de executar algo, não exerço a minha função. Eu não fiz nada. Não é o papel que me qualifica. É aquilo que eu sou que me qualifica. E para fechar com isso, em nome de Jesus, é pelo conhecimento de Deus que tomamos posse do que Ele nos deu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Rapaz, o celular está piscando aqui, viu? Misericórdia de Jesus. Se aperrei não, está chegando. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, perdão. Aleluia. Uma vez que eu conheço o caráter dele, eu chego nisso. Visto como pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, aleluia, aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém, queridos? Pelo conhecimento divino, de seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem. Então, o conhecimento vai fazer com que eu tome posse daquilo que Ele me deu. Se Ele me deu, quer dizer que Ele não vai tomar, Ele não vai voltar lá atrás. O que eu faço? Eu tomo posse através do conhecimento. Amém, queridos? Não negligencie a sua vida com Deus. Em nome de Jesus.